Fala pessoal, boa noite, tá? Para você que já acompanha o meu trabalho, que já virou tradição, hoje terça-feira a gente está em mais um papo de SST, tá? Para falar muito hoje sobre gestão de pessoas, tá? Meu amigo Robert que tá chegando, vai mandando essa live para o maior número de pessoas que você puder, tá certo? O assunto aqui é com que nós possamos trocar conhecimento e principalmente podermos ter a oportunidade de aprendermos juntos, tá? Hoje eu vou falar sobre um tema, para quem não me conhece, eu sou Ricardo Andrade, para quem está chegando agora. Além de ser profissional em saúde e segurança do trabalho, eu tenho formação em nível superior na área de gestão de recursos humanos, tá? Então eu alinho muito as temáticas, as técnicas que eu utilizo na área de saúde e segurança do trabalho. Muita coisa disso eu aprendi na área de RH, tá? Na parte de gerenciamento de pessoas. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso, sobre alguns pilares que eu tenho utilizado bastante para tornar um treinamento diferenciado, para conseguir gerenciar o dia a dia, para resolver conflitos, para conseguir fazer mapeamento de capacitação técnica dos colaboradores. Tudo isso eu tenho migrado da área dos recursos humanos para atuar de uma alta performance na área de RH, tá bom? Então hoje eu vou falar sobre gestão de pessoas. Muitas pessoas perguntam o que é que isso tem a ver com a área de saúde e segurança no trabalho. Qual é a relação entre o departamento de RH e o setor de segurança no trabalho? A maioria das empresas tem departamento pessoal, empresas pequenas, de médio porte, estão iniciando agora, normalmente elas possuem departamento pessoal, mas há de fato um alinhamento, um estreitamento relacional entre esses dois setores. Então a capacidade de se relacionar, as questões do convívio diário, a comunicação são fatores primordiais para que ambos os setores tenham sucesso, porque ambos os setores são responsáveis por legislação trabalhista, por direito previdenciário, qualquer que seja o meio de informação, tá? Falar de gestão de pessoas para mim é prazeroso. Como eu já falei, eu sou formado em gestão de recursos humanos, então eu alinho muito esse dia a dia. A prática, meu amigo aqui Soares, que acompanha bastante o meu trabalho, o Lacerda, se você quiser, você pode fazer a pergunta, pode deixar a pergunta aqui, manda essa live para o maior número de pessoas que puder, tá? Se você achar que o material está interessante, que o conteúdo está interessante, você vai clicando no coração, justamente para que a gente possa ter o maior número de engajamento possível. E o que é gestão de pessoas, né? Muita gente confunde, tá? Muita gente acha que setor de saúde e segurança do trabalho não é gerenciamento de pessoa. É sim gerenciamento de pessoas. E é um dos setores primordiais para conseguir gerenciar o ativo principal das organizações, que são os colaboradores dentro do ambiente de trabalho. Gestão de pessoas nada mais é do que um conjunto de práticas, tá? Que visa o desenvolvimento do capital humano nas empresas. As técnicas de gestão de pessoas envolvem motivação, retenção e capacitação de colaborador com o objetivo de melhorar a performance e o desempenho, tanto do próprio colaborador quanto da própria organização, tá? Se você tem um plano de gestão eficiente dentro de uma empresa, ganha o colaborador porque ele melhora a qualidade de vida, melhora a motivação, melhora os resultados, e a organização ganha porque ela vai ter aumento de produtividade, principalmente colaborador motivado, que é o que gera engajamento, que é o que gera resultado, tá? Renê acabou de entrar, o Targino também, que sempre acompanha o meu trabalho. Vai mandando essa live para o maior número de pessoas possíveis, tá? Que a gente vai falar muito sobre gestão de pessoas e a relação com o setor de saúde e segurança no trabalho. Eu até anotei aqui um pouquinho de alguns pontos que eu queria indagar nessa live, tá? Muita gente me questiona no meu dia a dia como é o meu dia a dia, como é o meu gerenciamento quando falamos de saúde e segurança no trabalho. Eu sempre recomendo isso, que todo profissional de saúde e segurança no trabalho, hoje em dia ele tem que saber gerenciar tudo isso, tá? Ele tem que saber gerenciar material, ele tem que saber gerenciar pessoas, ele tem que saber resolver conflitos, ele tem que saber fazer mapeamento para as questões de capacitação técnica, saber identificar qual é a necessidade de treinamento, qual é um gap, uma lacuna que precisa ser trabalhado no seu ambiente de trabalho, fazer o mapeamento do seu próprio colaborador para entender como é aquele colaborador no dia a dia, se de uma hora para outra aquele colaborador acaba apresentando uma queda de motivação, uma queda de produtividade, significa que tem algo errado. E se você tem um alinhamento muito próximo com o seu colaborador, se você está se relacionando bem com o seu colaborador, você consegue ter identificação disso.
E se você consegue identificar tudo isso de uma forma precoce, você consegue trabalhar para que esse colaborador volte para aquele padrão que é o habitual e dessa forma você consiga gerar resultados, tá bom? Eu vou falar sobre 5 pilares que eu até separei bem para a gente debater, tá? Eu fiz um post essa semana, inclusive algumas pessoas falaram que são em relação à gestão de pessoa, quais são os 5 pilares que eu considero fundamental para que tenhamos êxito, tá? O primeiro é motivação, tá? O primeiro pilar é motivação. Toda empresa quer colaborador motivado, mas a motivação ela não é só financeira, tá? Ela é estrutural, ela é de relacionamento, a forma como você se relaciona com a sua chefia diz muito sobre isso, tá? Se a sua chefia é aquela chefia mesmo, ela não é uma liderança, mas ela é uma chefia que lhe impõe regras, que ela não lhe escuta, que ela não lhe observa, que ela não conversa com você para saber como é o seu dia a dia, como é que você visualiza a condição de trabalho, se você não tem uma solução para propor para que aquilo apresente o melhor resultado, então se torna uma questão desmotivadora, tá? Hoje em dia é muito difícil, quase todas as empresas têm esse problema com a questão do gerenciamento motivacional, tá? Você manter um quadro de colaboradores ou você manter o colaborador motivado é uma questão que envolve muita sensibilidade, tanto por parte do empregador, quanto também por parte do próprio colaborador, tá? Porque nós temos que ter essa observação de que tentar individualizar o colaborador, que cada um é diferente do outro, tá? Às vezes o aumento salarial motiva uma pessoa, às vezes não, às vezes uma carreira, um plano de carreira bem definido, às vezes uma mudança de setor, às vezes questões pessoais, porque é normal, tá? É normal ter-se divergência no ambiente de trabalho, isso faz parte do aprendizado, isso faz parte da rotina, mas se você não conseguir gerenciar isso, você pode perder um talento, né? E nenhuma empresa quer isso, perder talentos. Qual é o principal objetivo de um plano de gestão de pessoas? É você captar, é você reter e você conseguir manter aquele talento na organização, tá? Porque hoje em dia, o que as empresas na maioria das vezes fazem? Faz um processo seletivo muito bem feito, consegue captar uma mão de obra especializada, uma mão de obra bem estruturada, um colaborador que tem condição técnica e conceitual para desempenhar aquela atividade, um colaborador que inicialmente apresenta altos índices de resultado e com o passar do tempo, esse colaborador começa a ter uma queda gigantesca de resultado. Isso, se a gente for fazer um mapeamento e um levantamento, está muito alinhado à questão motivacional, tá? Das duas, uma. Ou aquela empresa não está oferecendo aquilo que propôs para o próprio colaborador, ou o colaborador não consegue mais visualizar espaço de crescimento, tá? Ou então aquele colaborador começou a se perder de uma forma ou de outra, já não tem mais condições adequadas para desempenhar o seu trabalho. Então isso tem que ser pensado, isso tem que ser mapeado, muito bem mapeado, tá? Então a questão da motivação, existe várias formas de você estimular o seu colaborador. Existe o estímulo financeiro, que a maioria das pessoas se apegam a esse detalhe, a questão do financeiro realmente tem impacto, tem relevância para algumas pessoas, mas na maioria deles um plano de carreira bem estruturado, tá? Quando eu faço o processo seletivo, que eu consigo atrair um talento, né? Que eu apresento um plano de carreira, olha, com 5, 6 anos, daqui a 10 anos você vai estar ocupando este cargo na empresa. E eu disponibilizo todos os mecanismos, toda a estrutura para que a pessoa trabalhe e mostre resultado. Aquilo de uma forma ou de outra vai motivar o colaborador, vai conseguir manter aquele colaborador engajado e, consequentemente, ele vai continuar sempre apresentando resultado, tá? Um outro pilar que eu considero muito importante e que é o que a maioria das empresas fala, e o setor de saúde e segurança do trabalho não é diferente disso, é o setor de comunicação, tá? É a comunicação, seja ela entre empregador e colaborador, seja entre colaborador e empregador, seja ela entre liderança e subordinado, seja ele em setor X com setor A ou com o setor B, tá? A falha de comunicação dos grandes gargalos que requer demais uma avaliação muito criteriosa para que a gente tenha assim um alinhamento de ações, para que a gente tenha assim um alinhamento de produtividade e principalmente para que as informações sejam coesas, né? Para que uma informação que sai de um comunicador chegue no receptor de uma forma muito eficiente, que não haja aqueles ruídos de comunicação como nós falamos, tá? Uma comunicação objetiva
transparente e sem hierarquias estimula o senso de dono nos colaboradores. Como é que eu falo isso em relação à questão de comunicação objetiva e direta? É não ter intermediários, né? Se eu sou profissional de saúde e segurança do trabalho, se eu sou encarregado de um determinado setor, eu tenho que passar uma informação para a minha equipe, eu tenho que alinhar com toda a equipe. E a melhor forma de você fazer isso são reuniões rápidas, né? Você pode até aplicar o DDS, que é o Diálogo de Segurança. Junta o pessoal ali, 5, 10 minutinhos, passa a informação, todos os colaboradores vão escutar a informação que você está repassando, né? Então as chances de êxito, de resultado é muito grande. Olha só como gera uma coisa diferente, né? Agora, se eu preciso passar informação para o meu setor produtivo, para o meu colaborador sobre procedimento X, sobre nova mudança na questão dos equipamentos de proteção individual, sobre que a partir do dia tal o gerenciamento, a forma de se produzir vai mudar, se eu passo isso para uma outra pessoa, se eu deixo a critério dessa outra pessoa repassar essas informações, vai haver ruídos, tá? Não vai sair da forma como você deseja que a informação chegue lá no receptor. Então tem que ter esse cuidado demais para que não haja desmotivação ou que não haja uma perca de equipe durante esses processos, tá bom? Um outro pilar que eu considero bastante importante e é fundamental, tá? Na área de saúde e segurança do trabalho é o trabalho em equipe, né? Se você tem uma equipe alinhada, se você tem pessoas que se comunicam bem, se você tem pessoas que estão motivadas, as chances de êxito é muito grande, né? Hoje em dia ninguém consegue gerenciar nada sozinho, ninguém consegue produzir sozinho. Eu sempre falo isso quando eu estou em treinamento com o pessoal lá na empresa onde eu trabalho, sobre a questão de focar num trabalho em equipe, tá? Cada trabalho tem a sua importância. O trabalho X não é mais importante ou menos importante do que o trabalho Y. Então tem que ter esse alinhamento, tá? Nós que somos profissionais de saúde e segurança do trabalho, qualquer que seja outro setor, que estamos na linha de frente, nós temos que focar e fazer com que as pessoas tenham sempre um interesse na questão do coletivo, tá? O coletivo, ele é o setor, ele é a situação mais importante que existe dentro da empresa, tá? Se você tem um coletivo que funciona, naturalmente as individualidades vão apresentar resultado. Então, quando você foca nisso, quando você trabalha a sua equipe para trabalhar em conjunto, é a mesma coisa que eu sempre falo, tá? Se você trabalha um servente de limpeza, por exemplo, se você trabalha com outro colaborador do lado, se você está equipado, está todo preparado para executar a atividade, está usando a sua luva de látex, o seu avental, o seu óculos, a sua máscara, e você visualiza que o seu companheiro de trabalho, por algum descuido ou por questão de naturalidade, porque isso também faz parte da rotina, acaba esquecendo de colocar um EPI. Você tem por obrigação moral de conversar com aquele colaborador, com o seu companheiro de trabalho e falar: olha, a gente viu no treinamento de saúde e segurança do trabalho que nós temos que usar os equipamentos de proteção individual, tá? Trabalho em equipe, então os mesmos equipamentos. Eu sempre falo isso, tá? Por quê? Porque se eu tenho um coletivo alinhado, eu consigo ter resultado, tá? Mas se eu trabalho em uma mesma empresa, eu tenho uma equipe que vai desempenhar a mesma atividade. Mas se cada um vai desempenhar da forma que acha que deve ser feito, as chances da coisa errada é muito grande, tá? Existem pouquíssimas possibilidades de ter resultado ou de chegar ao resultado esperado. Um outro ponto que eu falo bastante quando a gente fala em gestão de pessoas é conhecimento e competência, tá? Muita gente se confunde em relação a isso, o que é conhecimento e o que é competência, tá? Conhecimento é aquilo que você agrega de valor, é aquilo que você tem, tá? É aquilo que você estuda, é aquilo que você adquire ao longo da sua carreira profissional ou das suas vivências do dia a dia, das suas conversas em corredores de fábrica ou em chão de fábrica, daquele network que você tem com seu companheiro de trabalho ou com o que você tem com um amigo, principalmente hoje em dia com o uso da tecnologia. A gente tem uma rede de network muito extensa, muito vasta, pelo menos eu converso com diversos profissionais de saúde e segurança do trabalho diariamente, ou além de vários outros setores, tá? Esse é uma ferramenta que nós temos como profissional e que temos que utilizá-la da melhor forma possível, tá? Hoje em dia a melhor forma de você adquirir conhecimento é você conversando, tá? É você se integrando com as pessoas, se você
trabalha em uma empresa onde existem diversos setores, se conectar com o seu público, tá? Não seja débito daquele tipo de coisa que a maioria fazem, que montam um espaço, chega para o treinamento, está todo mundo sentado, e você vai lá, repassa um monte de informação, você está crente que todo mundo entendeu qual era a sua mensagem, que todo mundo entendeu qual era a sua informação, e quando termina tudo isso, que você conversa 2, 3 dias com o colaborador não entendeu nada, tá? Isso é sinal de que não gerou conexão, você não conseguiu se conectar com o seu público. Então é importante você ter essa visão, tá? É importante você se atentar a isso. Se você vai realizar um treinamento, se você vai realizar uma palestra, você tem que se conectar com o seu público. Por isso que eu sempre falo isso, e todo treinamento que eu elaboro, assim que eu acabo, eu apago, tá? Por quê? Porque nós temos um vício horrível de estar repetindo sempre a mesma coisa. Isso eu falo como profissional de saúde e segurança do trabalho, é o que eu tenho aprendido ao longo dos anos, tá? Todo treinamento ele deve ser pensado de uma forma diferente, tá? Eu posso ter o mesmo público, mas o mesmo público ele não vai conseguir assimilar se toda vez que eu reunir o meu pessoal para ministrar um treinamento, eu aplicar da mesma forma. Vai ficar chato, tá? Eles vão perder a confiança no seu trabalho, eles não vão conseguir se conectar com você, vai chegar uma hora que vai ser cansativo, porque você vai estar basicamente robotizado, você vai estar sempre passando a mesma informação. Então, se você quer ser um profissional diferente, se você quer apresentar algo diferente, você tem que pensar diferente e principalmente você tem que fazer diferença, tá? Você tem que fazer a diferença. Então, eu sempre faço isso, quando eu elaboro um treinamento, todos os treinamentos que eu elaboro, eu começo do zero, tá? Eu não sou adepto daqueles profissionais que vão no PowerPoint, pegam o material pronto, lê 10 minutinhos antes de iniciar a palestra, iniciar o treinamento, e acha que está arrebentando, né? E acha que todo mundo está entendendo, que todo mundo está conseguindo assimilar o conteúdo, mas não é dessa forma com que a gente consegue o respeito e consegue a admiração dos nossos colaboradores no dia a dia, tá? A gente consegue o respeito e a admiração através da credibilidade, através de informações precisas, quando eles percebem que de fato você está passando a mensagem que faz sentido, de que você estudou para fazer aquilo, de que você respeita o público. Por quê? Porque você chegou antes do público, você organizou todo o espaço, você ofereceu uma água para o seu público, você fez questão de comunicar, de receber o seu público, tá certo? Não aquele profissional que o público já está ali esperando há 10, 15 minutos, você chega depois do horário, isso perde completamente a credibilidade, tá? O outro pilar que eu queria falar com vocês em relação à questão de treinamento e desenvolvimento, tá? Nós, profissionais de saúde e segurança do trabalho, somos treinadores de pessoas, nós desenvolvemos pessoas. Então nós temos sim que ter essa maturidade profissional para conseguir identificar quais são as necessidades de treinamento e principalmente desenvolver pessoas. Eu sempre uso a nomenclatura que algumas pessoas me questionam, que é a questão da educação profissional, tá? Nós somos educadores profissionais, tá? Quando esse colaborador ou esse funcionário chega de qualquer outro setor, ou é a primeira oportunidade que ele está ingressando na empresa, vai ser a sua primeira experiência profissional, nós temos a obrigação conceitual de prepará-lo, além de ser uma matéria-prima da empresa, para o mercado de trabalho, caso ele venha sair da empresa, né? Nós temos que ensiná-lo práticas seguras, nós temos que ensiná-los a autorresponsabilidade, ele assumir o protagonismo, ele assumir o compromisso, seja com a produtividade, com as normas de saúde e segurança do trabalho, ele entender qual é o conceito da empresa, qual é a política de saúde e segurança do trabalho que a empresa desenvolve. Então isso é uma educação profissional, nós estamos preparando esse colaborador, nós estamos maturando ele para o mercado de trabalho. Então nós temos que ter isso muito claro, muito definido, tá? E treinar e desenvolver pessoas é uma das principais funções do setor de saúde e segurança no trabalho. Imaginou você ter um quadro de colaboradores onde você não consegue fazer um mapeamento sobre a necessidade de treinamento, e o principal, você passa o ano inteiro fazendo a mesma coisa, trabalha 10 anos na empresa, faz sempre a mesma coisa, fica chato, perde credibilidade, fica uma coisa rotineira, e principalmente você vai perder equipe, tá? Porque a equipe não vai confiar no seu trabalho, tá?
E quando falamos de treinamento e desenvolvimento de pessoas, nós temos que se atentar a alguns fatores, tá? Primeiro de tudo, é a questão do treinamento, tá? É fundamental eu saber o que é que eu quero passar para o meu público. Então é fundamental eu fazer um mapeamento disso, tá? Se eu trabalho hoje uma questão simples, tá? Um exemplo que eu vou dar para vocês. Nós estamos iniciando a questão do Covid-19. Nós vivemos a era agora do Covid-19. São todos processos, tá? Que ninguém conhece, ninguém conhecia como é que funcionava, então todo dia é uma atualização, tá? Então eu não posso implementar um processo novo se as pessoas não têm ciência de como é que deve ser feito, tá? Eu não vou ter nem moral técnica para cobrar aquele colaborador sobre algo, algum procedimento que ele venha fazer errado. Então naturalmente eu tenho que fazer um mapeamento disso. Eu tenho que entender como é que funciona, eu tenho que treinar a minha equipe, eu tenho que repassar essa informação, eu tenho que alinhar essa informação com a minha equipe para que eles tenham resultados, para que eles trabalhem em conjunto em prol do cumprimento daquela normativa, daquele novo procedimento e que todo mundo tenha ciência da sua responsabilidade, tá? E desenvolvimento é quando eu consigo desenvolver uma cultura, tá? Quando aquela coisa vira rotineira, quando as pessoas já sabem qual é o seu papel, quando eu faço a solicitação para um treinamento, para uma capacitação, e as pessoas já vão preparadas para aquele treinamento, as pessoas já estão abertas, as pessoas já desenvolveram uma cultura de saúde e segurança no trabalho, tá bom? Era basicamente isso que eu queria conversar com vocês, tá certo? Na quinta-feira, às 20 horas, eu vou estar de novo no bate-papo de SST. Fernando Alves está aqui, meu amigo Fernando Alves, está me devendo uma live, né, Fernando? O Alberto também, que acompanha o meu trabalho frequentemente, também acompanha o trabalho dele, excelente profissional, tá certo? Então era isso que eu queria passar para vocês, tá? O setor de RH hoje em dia, das organizações, o departamento pessoal, tem uma relação muito estreita com o setor de saúde e segurança no trabalho. Então nós temos que ter esse entendimento, tá certo? Nós temos que estar preparado para essa abertura. A nossa comunicação tem que ser muito assertiva com as pessoas, muito alinhada. Por quê? O nosso principal objetivo é manter o nosso quadro de colaboradores treinado, nosso quadro de colaboradores motivado, os nossos colaboradores desenvolver junto a eles uma cultura de saúde e segurança no trabalho. É fácil? Não, não é fácil, tá? Não é da noite para o dia que você consegue êxito quando você deseja implementar uma rotina e implementar um procedimento novo na organização. Requer maturidade profissional e essa maturidade ela só é possível se o gerente, se o setor estratégico da sua organização tiver o mesmo entendimento que você tem no chão de fábrica, entre aspas, como a gente fala, né? Não adianta o setor de saúde e segurança do trabalho ter um alinhamento muito preciso com a equipe técnica, com os colaboradores, se o setor estratégico da organização não entender isso. Se o setor estratégico da organização não lhe oferecer condições para que você possa desempenhar o seu trabalho, para que você possa gerar resultados, para que você possa desempenhar uma política de saúde e segurança no trabalho. E o setor de RH, ele é fundamental nesse alinhamento, tá? Ele é primordial nessas técnicas que você pode utilizar no dia a dia. Eu sempre recomendo isso, tá? Todo profissional de saúde e segurança do trabalho ele tem que entender de gerenciamento de pessoas, tá? Então recomendo a você que deseja atuar em alta performance, que deseja oferecer algo diferente do que existe no mercado, é fazer um curso de gestão de pessoas, é fazer um curso sobre gerenciamento de pessoas para que você possa sim conseguir gerenciar a sua equipe de uma forma precisa, de uma forma coesa, de uma forma que consiga gerar resultado, de uma forma que consiga gerar motivação, principalmente de uma forma com que todos eles passem a admirar o seu trabalho, a respeitar o seu trabalho. Alberto diz aqui, ó, como podemos alcançar o acidente zero, quais as estratégicas, né? Depende do segmento, tá, Alberto? É uma tarefa fácil? Não é a tarefa fácil, tá? Como eu acabei de falar, é uma questão estratégica. O alinhamento tem que ser muito preciso com o setor estratégico da organização e também com os colaboradores, tá? Não adianta o profissional de saúde e segurança do trabalho fazer tudo o que está ao seu alcance para que alcance o resultado esperado, mas se o setor estratégico não pensa da mesma forma. Vou citar um exemplo para você, construção civil. Construção civil é um dos segmentos que mais acontece acidentes de trabalho no mundo, tá?
Todo ano o Brasil tem altos índices de acidente de trabalho no âmbito da construção civil. Aí você faz um alinhamento com o seu mestre de obra, está tudo bem alinhado com o seu quadro de colaboradores bem equipados, treinados, já definiu a análise preliminar de risco, a permissão de trabalho, tudo muito bem estruturado. Aí vem o engenheiro e diz: eu quero aquilo que estava programado para fazer em 2 dias, o engenheiro quer que faça em 40 minutos, em 1 hora. Alguma coisa vai sair errado, né? Então isso significa que não há um alinhamento tão preciso com o seu setor de engenharia. Então tem que ter esse cuidado, tá? É uma ideia conjunta, tá? Segurança do trabalho é uma responsabilidade de todos, não só do profissional de saúde e segurança do trabalho, não só do colaborador, tá? Vê outra pergunta aqui, meu amigo Fernando Alves diz: uma boa gestão envolve o setor jurídico, RH, meio ambiente, entre outros. É verdade, tá? Uma ideia que eu dou, que eu sempre falo isso, é que as reuniões mensais, né? Eu não sei como é que ocorre nas empresas onde vocês trabalham, mas a empresa que eu trabalho, a gente tem reuniões mensais para discutir isso, tá? Ou sempre que há necessidade, a gente senta. A gente senta com o setor responsável, a gente conversa, a gente debate, justamente para que a gente entre num consenso, a gente consiga ter ações assertivas, tá? Não adianta a gestão ou o setor querer fazer as coisas, o setor de segurança do trabalho definir o procedimento e querer implementar da noite pro dia, não. Tem que ser conversado, tá? Tem que ser muito bem alinhado. Alice Andrade, aqui minha prima, grande abraço, saudade de vocês, tá certo? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Mário, engenheiro, sempre acompanha meu trabalho, também acompanha o trabalho dele. A Marlúcia Santos, tá? Minha querida amiga aqui. A gente sempre curtindo meus posts, né, Marlúcia? Grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho, tá? Fernando Alves, tá? Próxima semana a gente tem uma live. Eu e o Fernando, aproveitar que ele tá aqui pra gente falar sobre técnicas de treinamento, tá? Todo mundo me pergunta o que é que eu faço de tão diferente que consigo atrair o público, consigo transformar os meus treinamentos numa coisa muito agradável, tá? Criatividade, tá? Profissional em saúde e segurança do trabalho tem que ter criatividade, é sair da rotina, é sair daquele marasmo de querer fazer as coisas sempre da mesma forma, tá? Se você não faz algo diferente, você não consegue atrair ninguém, tá? Então todos os treinamentos que eu faço é uma diversão, tá? Eu garanto a vocês que quando a gente termina todo o treinamento, sai todo mundo ciente da responsabilidade, sai todo mundo ciente de suas obrigações. Por quê? Porque todos os treinamentos que eu faço, eu uso técnicas de treinamento que eu aprendi demais na área de recursos humanos quando eu fiz a graduação de RH, tá? Aí você me pergunta: Ricardo, eu sou obrigado a fazer um curso de RH para desenvolver tudo isso? Não, gente. Acabei de falar de um pilar que é fundamental, né? Treinamento e desenvolvimento. Se você conhece a sua equipe, você consegue desempenhar atividades e trabalhar com a sua equipe para construir junto, tá? Treinamento de CIPA. Eu não levo nada de slide montado, tá? Levo o mínimo possível, tá? Slide eu só uso mais ou menos para me nortear em algumas situações, ou então com palavras-chave. Meus treinamentos é mão na obra mesmo, tá? Eu pego a equipe, eu pego cartolina, eu pego marca-texto, qualquer que seja o material, a gente constrói o material do zero, tá? E no final eu faço uma avaliação para que eu consiga ter a percepção para saber se de fato as pessoas entenderam a mensagem e se tornar algo diferente, tá? Um mimo, um chocolate com uma frase motivacional, eu sempre utilizo isso, tá? Todos os treinamentos que eu faço, assim que o colaborador chega para o treinamento, vai ter sempre uma frase motivacional em cima da cadeira com algum chocolate. Isso, gente, ganha equipe, tá? São esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas que você faz no seu dia a dia que você consegue ganhar a sua equipe, tá? Então é fazer algo diferente, é ter criatividade, é sair da zona de conforto, oferecer algo atrativo, para não ficar aquela coisa cansativa, aquela coisa chata, porque quando a coisa é chata mesmo, quando a coisa não tem graça, você percebe pela entrada do seu público no ambiente, né? A pessoa vai dizer: vixe, a mesma coisa. Eu já vi isso ano passado, eu vou falar de novo sobre o uso de EPI, vou ver a mesma coisa no ano passado. Então você tem que ser criativo, tá certo? Viviane acompanha meu trabalho. Ricardo, tome água. Verdade, né? Teve a mudança de clima drástica aqui em Fortaleza, tá? Sou um pouquinho alérgico, tenho sempre esse problema, mas vai dar certo aqui.
a Magda, a Emanuela, que também acompanha o meu trabalho, Andrade, grande abraço a todo mundo, tá? Pessoal, vocês podem mandando pergunta, tá? Que eu souber a gente vai respondendo, que eu não souber eu vou pesquisar, e nas lives posteriores a gente vai estar debatendo, a gente vai estar aprendendo junto. O intuito aqui é esse, é nós aprendermos junto, é nós compartilharmos conhecimento, tá? Eu sou Ricardo Andrade, para quem está chegando, para quem não me acompanha há muito tempo, eu sou profissional de saúde e segurança do trabalho, atualmente eu trabalho em unidade hospitalar. Tem mudado muito a minha rotina, como já é de se perceber com essa questão da crise do Covid, tá? Sou formado em gestão de recursos humanos, tenho diversos cursos na área de gestão de pessoas, então procuro utilizar todas as técnicas e o que eu aprendi na área de RH, eu implemento hoje em dia na área de saúde e segurança do trabalho, para conseguir fazer o gerenciamento de uma forma muito importante, tá bom? Ronaldo, André Albuquerque, tá? Era isso que eu queria conversar com vocês, tá? Nosso bate-papo aqui tá acabando. Lembrando que quarta-feira e na quinta-feira, tá? Dia 21, às 20 horas eu vou estar aqui na live, isso vai virar rotina, tá? Toda semana eu vou abordar algum tema que seja importante, seja sobre a área de saúde e segurança do trabalho, seja sobre a área de recursos humanos, sobre a área de gerenciamento de pessoas, tá? Breve eu vou estar numa live também com duas pessoas que eu considero fantásticas na área em que atua, tá? Uma é a Thaís Borges, tá? Que é uma técnica de enfermagem de Minas, tá? Ela é destaque, ela é referência hoje em dia no Brasil quando falamos de saúde e segurança no trabalho. E outra é a Natália Soares, tá? Ela é especialista em currículo. Então a gente vai dar várias dicas sobre como você elaborar o seu currículo, sobre como você preencher o seu currículo, sobre como você se destacar no processo de candidatura para uma vaga no mercado de trabalho, tá bom? Então a Natália Soares vai estar aqui comigo para a gente falar muito sobre mercado de trabalho, sobre o que é que tem mudado, o que é que tem impactado, né, com a questão do Covid-19. Teve mudanças drásticas em questão desse segmento. Então a Natália vai trazer muita dica aqui pra gente, tá bom? Leandro Gomes, referência também, aqui chegando agora, né, Leandro? Profissional de saúde e segurança do trabalho também, que eu acompanho há algum tempo, né, Leandro? A gente ainda não teve a oportunidade de ter um bate-papo sobre saúde e segurança do trabalho, mas breve vou lhe fazer um convite pra gente debater em uma live. Espero que você aceite, né? Mas é isso, pessoal. Eu queria falar com vocês. Agradeço demais, tá? Siga o meu perfil aqui no Instagram, tá também no YouTube. É só procurar Ricardo Andrade, hashtag Papo de SST, tá? Eu procuro falar de uma forma clara, de uma forma direta. O que você sabe na teoria é totalmente diferente da prática. Então nada melhor do que a gente falar sobre a prática, sobre o dia a dia, né? Sobre as vivências e as experiências que a gente tem ao longo da vida profissional e também pessoal, que podem agregar e podem transformar a vida das pessoas, tá? Lembrando que você, profissional de saúde e segurança do trabalho, tem uma missão gigantesca, tá? Que é transformar, que é ajudar e transformar a vida das pessoas, tá bom? Grande abraço, excelente noite a todos, tá bom? Fiquem com Deus.